E pessoal, vamos lá. Questão 41. É uma questão bem interessante, veja. Roberto queria preparar uma receita em cujos ingredientes havia abobrinha e berinjela. Ao pesquisar na internet, ele encontrou duas receitas semelhantes, porém uma delas recomendava o uso de 10 gramas de açúcar, enquanto o outro 10 gramas de sal de cozinha NaCl. Aí, para a mesma quantidade de legumes. Nas duas receitas, o procedimento era fatiar os legumes e adicionar açúcar ou sal, misturar e deixar em repouso em um recipiente por 15 minutos. Aí ele diz, veja, esse procedimento é executado para retirar o máximo de líquido possível. Pessoal, raciocine aqui comigo, vamos lá. Vamos inserir aqui uma paginazinha. Veja bem, imagine que eu tenho aqui um recipiente e que esse meu recipiente, tá certo? Eu coloque aqui dentro legumes. Os legumes, tá? Aí, o que é que acontece? Pessoal, se o meio aqui externo for hipertônico, tiver maior concentração, imediatamente a água sai do legume e vai para o meio no processo chamado osmose, que é passar de onde? Do hipo para o hiper. Então imagine que eu tenho aqui, olha, por exemplo, tá, meu recipientezinho com sal e o outro com açúcar. Guga, é a mesma coisa? Não. Porque, vê bem, quando eu tenho aqui o legume, se aqui eu tiver açúcar, açúcar é um composto covalente, C12H22O11, na água ele continua sendo C12H22O11. Isso aqui, ó, pesa quanto, Guga? C12H22O11 pesa exatamente 342 gramas por mol. Ele dá a massa molar, não é isso? Só que olha bem, pessoal, a gente tem 10 gramas de açúcar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar, dividir 10 por 342. Então, quando eu achar o número de mol, 10 dividido por 342, continha chata, né? Vai dar aproximadamente 0,03 mol. Então, aqui se for 0,03, aqui também é 0,03, porque é a mesma quantidade, 1 para 1. Já o NaCl, olha que legal. NaCl, se eu jogo aqui, ó, o legume e a solução que eu tenho aqui seja de quem? NaCl. Quando eu jogo na água, ele é um composto iônico, então ele dá Na+, Cl-, ele dissocia. Então, cada mol forma 2. NaCl pesa 58,5 gramas por mol. Então, se eu dividir 10, que é a massa dele, né, por 58,5, isso aqui vai dar aproximadamente, né, o número de mol dele, 10 por 58,5 vai dar aproximadamente 0,17. Só que se aqui é 0,17, a proporção é 1 para 1. Aqui também é 0,17 e aqui também é 0,17. Ou seja, pessoal, isso aqui dá aproximadamente 0,34 mol. Olha a diferença, 0,03 para 0,34. Então aqui é muito maior. Como a quantidade de sal é maior em mol, então eu vou ter o meio mais hipertônico, então o sal vai puxar mais a água. Por quê, Guga? Porque quanto maior for a concentração, maior vai ser a osmose, porque ele vai sair do meio menos para o meio mais. Assim como maior também seria o ponto de ebulição, menor seria a pressão de vapor e menor seria o ponto de congelamento. Ou seja, isso são propriedades coligativas, né? Quanto maior a concentração, maior o efeito coligativo. Então, com resposta à questão, seria o quê? A extração de líquidos é igual? Não. A extração de líquidos é mais eficiente no açúcar? Não. A receita com açúcar extrai volume maior? Não. A receita com sal de cozinha é mais eficiente,
na extração de líquidos, pois o número de mols de sal de cozinha é maior do que o de açúcar. Verdade, letra D. E letra E, a extração de líquidos dos legumes é mais eficiente com sal, pois a força iônica exercida pelo açúcar é maior. O açúcar nem força iônica tem, que ele é covalente e não ioniza. Então a resposta é a letra D. Abração.